Olá, mais um OxoCast, tema Oxo e seus Rolls Royce. Alô, Champaque, como vamos? Sagan, tudo bom? Como vai? Aham. Eu Bom dia, tenho, boa noite aí para o público, né? sim, Agora é bom dia, boa noite ao mesmo tempo. agora é gravado. Mas eu tenho uma pergunta para você, Champaque. Você gostaria de ter um Rolls Royce aí em Juiz de Fora? Você dirigindo um Rolls Royce aí em Juiz de Fora? Sim ou não? Olha, Sagan, eu vou te falar, eu sou bastante simples, sabe? Eu sou bastante simples. Se eu tivesse um Rolls Royce, eu provavelmente eu ia tentar vender, fazer alguma coisa, mas o que que eu ia fazer com o Rolls Royce, entendeu? Pois é. Você sabe que eu também, Chanfak, mesma coisa. Eu acho que é um bom começo, né, da conversa, né? Uhum. E por que a gente escolheu esse tema Rolls Royce, né? Porque é uma coisa que pega as pessoas ainda, né? Para mim, pessoalmente, eu acho que cada um tem uma ideia, às vezes vinda de um preconceito muito enraizado e que não vai mudar. A pessoa concluiu algo, talvez precipitadamente ou não, e aquilo ficou, né? Então, ter um Rolls Royce significa sacanagem. Aliás, o Osho não teve um, ele foi aumentando as pessoas, e cada vez entrava, chegava mais um novo, chegava mais um novo, chegava mais um novo. Ele teve, que ele fala, não sei se corresponde à realidade, ele fala que ele chegou a ter 93 Rolls Royce. É esse, confere esse número, Champagne. O que eu já ouvi dizer também foi isso, 93. É. Eu estive lá em Rajneeshpuram, então ele passeava todo dia, né? Eu não sei se era por volta das 2 da tarde, eu não estou muito lembrado, faz muito tempo, faz Uhum. 40 anos. E Uhum. ele passava todo dia andando no Rolls Royce. A gente ficava enfileirado na beira da estrada e ele passava com os Rolls Royce, dirigindo bem lentamente e colocava a mão assim com o seu sorrisinho, sorrindo para todos, né, olhando, né, e passava e a gente lá, né? Era algo muito especial, era um momento muito especial para nós. A primeira vez que eu tive uma clareza muito grande. É como se, quando ele passou, é como se tivesse limpado a minha mente, sabe? A sensação que eu tive, de fato, né? É como se tivesse limpado a minha mente nessa bênção dele. Ele andava tão devagar que teve nos festivais, quando o percurso era muito grande, porque chegava a ter 20 mil pessoas, ele tinha que trocar de Rolls Royce, porque esquentava muito o motor, que ele andava muito devagar. Aí ele saía e tinha um outro Rolls Royce esperando ele entrava no outro Rolls Royce e prosseguia essa Uhum. saudação que ele fazia em volta de Rajneeshpuram. E depois ele ia para a cidade de Antelope, não sei se fala Antelope, que é aquela cidade que tem naquele documentário do Wild Wild Country, e ele ia até lá, fazia um retorno, dava uma volta lá e voltava. Não sei se demorava uns 40 minutos, não sei o tempo. E depois ele ia para a casa dele. Mas o ponto é que a gente acha que ter 93 Royce significa ambição. E tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Você quer começar com algum aspecto, Champagne? Olha, Sargan, eu vou dizer assim, como que isso bateu para mim e batia para mim nessa época, né? Porque foi bem no início do meu Sânias, né? E o que me batia era assim, o Osho, ele era um convite à alegria, a romper aqueles bloqueios que me impediam o prazer, a curtição da vida, entendeu? O direito de me divertir, de ser alegre, de saborear as coisas da vida, entendeu? De tomar banho de cachoeira, de namorar, entendeu? De, sei lá, tomar banho de sol e fazer as coisas
que batessem dentro de mim. Então, dentro disso, eu via o Osho como um inspirador de alegria, entendeu? Então, nessa alegria, para mim, assim, a festa, o Rolls Royce, as danças, era tudo sinônimo de uma visão de alegria que eu, sabe, nunca me bateu naquela época, não me batia a ideia de falar, o que o Osho está fazendo com o Rolls Royce, isso aí é uma luxúria, isso aí, sabe, mesmo porque esse conceito de luxúria ele vinha para mim carregado de muito moralismo. Então eu estava rompendo com isso e estava aberto assim a aceitar o que estava vindo. Então, para mim, aquilo para mim não teve assim, não chocou nem nada, ao contrário, aquilo fazia parte de um ambiente de festa, de uma coisa alegria, uma coisa colorida, entendeu? Uma coisa cheia de cores, um mundo aberto, vida, entendeu? Eu falo assim, cara, eu tenho direito a viver, a me expandir, sabe? Isso para mim mostrava isso, era não tem limite, entendeu? Então assim, é carro, então é a opção de carro, entendeu? Para mim era assim, era carro, era roda gigante, era dançar a noite inteira, nadar na cachoeira. Eu acho que essas coisas que me batiam assim, que era a ruptura com a minha história de repressão anterior. Então isso para mim era a abertura. É. Então, comigo, na época, não bateu nada, Sim, certo? legal. Ó, uma ilustração, né? Eu estive, né, várias vezes vendo o Osho passar com os seus Rolls Royce, e sempre é o mesmo modelo. O modelo era o mesmo. Os 93 tinham, talvez 92, tinham o mesmo modelo. E era feito sob medida dele, o tamanho dele, todo o assento era tudo feito sob medida. Só tinha uma diferença, a pintura. As pinturas eram psicodélicas. As pinturas eram sempre diferentes, mas eram psicodélicas, de fato. Não era uma pintura como um carro branco, um Rolls Royce branco, um cinza, não. Tinha desenhos, tinha coisas, né? Agora, teve uma questão muito interessante. A grande maioria das pessoas, quando vê, que sabe que o Osho teve 93 Rolls Royce, as pessoas que não conhecem o Osho, que não olharam nele, né, que não olharam nele, parou no Rolls Royce e não olhou ele. Essas pessoas, a grande maioria que não conhecem, acabam tendo uma visão negativa dele. Isso é a grande, grande, grande maioria. Mas eu tive a felicidade de encontrar um cara que disse, eu não conhecia o Osho. Quando eu soube que ele tinha tantos Rolls Royce, eu falei, aí tem coisa. Eu vou conhecer esse cara. Porque ele está fazendo algo que é justamente para espantar. Mas uma pessoa espiritual ela esconde a riqueza. Ele não, ele está fazendo uma ostentação muito forte. É o oposto. A Igreja Católica, a riqueza que tem no Vaticano, tudo isso é escondido. Essas igrejas evangélicas, toda essa riqueza é escondida. Mas ele não. Ele mostrava aqueles relógios, né? Eram os relógios, alguns eram de diamantes, outros não eram. Outros eram feitos pelos próprios sannyasis, que davam para ele relógios lindos, mas que não eram de pedras preciosas. E ele falava, essas são pedras autênticas, como se colocando as pedras normais no mesmo patamar do diamante. Isso não é falso, isso são pedras autênticas. Ele tirava o pelo. Mas as roupas, né? Então havia realmente uma ostentação intencional. E aí a gente tem que entender. E esse cara, ele falou: eu vou querer conhecer esse cara mais a fundo. E depois ele conheceu e realmente percebeu a grandeza do Osho. Mas é uma exceção, é absolutamente uma exceção. Agora, do ponto de vista histórico, o povo não sabe. Mas Osho, quando estava nos Estados Unidos, ele chamava muito a atenção. Na Netflix, né, naquele documentário, fala que
que o Osho começou a falar depois que a Sheila foi embora. Essa foi uma mentira grossa desse documentário. Só essa mentira já desqualifica 90% ou mais do documentário, porque ele estava falando antes. E não foi dito o que ele falava. Né? E ele arrasava com o governo americano. Por isso que criou toda essa onda. Arrasava com a religiosidade repressora. Né? Então, ele tinha, além dos discursos que ele fazia, eu estou me estendendo porque esse é um assunto histórico que eu queria terminar de completar. Uhum. Além dos discursos que ele fazia por um público restrito, mas era um discurso, ele estava falando antes da Sheila ir embora, antes de acontecer tudo isso, ele dava entrevistas para a mídia internacional. Tem 3 volumes desse tamanho, se eu não me engano, chamava The Last Testament, o Último Testamento, depois mudou o nome. Era uma compilação de todas as entrevistas que o Osho dava para a mídia internacional. Então, é um reboliço que as pessoas novas não têm ideia. O pessoal não tem noção hoje de como ele atraía a mídia. Era capa de revista. Quando eu falo mídia internacional, eram repórteres vindo da Holanda, vindo do Japão, vindo da Itália, até o Brasil, né? Teve o Bascar, ele trabalhava no Correio Brasiliense, ele entrevistou o Osho. Então, rádios, qualquer repórter que tivesse um horário era entrevistado. Por que isso? Né? Aí eu te pergunto, tem relação isso com os Rolls Royce ou não, Champagne? Claro que tem. Isso aí era estratégia, isso era, né, era assim, o que foi dito, né, e foi o que as pessoas diziam, né, era exatamente isso. Quer dizer, ele estava numa sociedade no centro do mundo capitalista, né, nos Estados Unidos, aonde tem uma sociedade muito consumidora, né, que valoriza muito a aparência, valoriza muito o poder, o poderio financeiro, o poderio econômico, né? Então, a ostentação ela é exaltada, né, com o pessoal de Hollywood, essas coisas todas, né? Então, nesse ambiente, ele ter os Rolls Royce, ele chamava atenção direto de todo mundo, né? E assim, alguém, até um paralelo, né? Alguém comentou assim, se o Osho estivesse vivo hoje, ele ia ficar super satisfeito com esse documentário do Netflix, que aumentou, né? Parece que as buscas no Google multiplicaram por 100, foi assim, estourou. Então, a intenção dele era chamar a atenção para que as pessoas pudessem olhar além do Rolls Royce e descobrissem e conhecessem a mensagem dele. Né? Era a estratégia dele. Né? Maravilha. Eu até me lembro de uma fala dele. Enquanto eu chamava as pessoas com os Rolls Royce, enquanto as pessoas ficavam de boca aberta, admirando a situação maluca, né, dos Rolls Royce, eu tentava pingar alguma coisa de valor dentro dessas bocas. Quer dizer, esse é o contexto. E quando ele foi lá, ele queria chamar a atenção de qualquer maneira. Ele tinha o seu propósito, teve o seu motivo, a gente não precisa falar sobre isso, porque nunca foi revelado qual que é o seu propósito. Eu tenho uma hipótese, mas não é o caso de falar agora. A gente vai falar, pretendemos ainda comentar coisas sobre esse documentário. Você pode pensar que o Osho dava importância aos Rolls Royce, né? Ele curtia, né? Então, teve uma vez que ele comentou que o presidente da Rolls-Royce, acho que, se eu não me engano, é inglês, né? É uma companhia inglesa, né? Isso, Rolls-Royce. é inglês. O presidente da Rolls-Royce, ele foi visitar o Rajneeshpuram, onde o Osho estava, e ele foi visitar a garagem onde estavam os Rolls-Royce.
E ele falou que se encantou, ele nunca viu algo parecido, porque a coisa era um brinco, tudo era um brinco, tudo em volta do Osho era um brinco, né? Os sannyasis envolvidos, eles caprichavam ao máximo na organização, na limpeza, né? Então ele ficou encantado. Aí o Osho comenta que o cara responsável por cuidar da garagem sempre convidava o Osho para conhecer a garagem. O próprio Osho não conhecia a garagem com os 93 Rolls Royce. 93 foi no final, né? Foi um processo. Mas o próprio Osho não conhecia a garagem onde estavam essa quantidade de Rolls Royce. E, naturalmente, quando ele ia usar o Rolls Royce, tinha um motorista que levava o Rolls Royce até a casa dele, né? E aí ele entrava, ele não ia na garagem. E ele falava que ele não tinha nenhuma importância, ele não tinha nenhum interesse em saborear a garagem cheia de Rolls Royce. São pontos que é difícil das pessoas entenderem. Agora, eu quero comentar também sobre as projeções que as pessoas fazem em cima. Uhum. Você quer comentar alguma coisa antes que eu entre nesse assunto? Aí essa ideia, essa crença, ou esse conceito, ou preconceito, né, que as pessoas têm, que trazem ao longo do tempo, né, que uma pessoa espiritual, um líder espiritual, ele deve fazer voto de pobreza, né? Essa é uma ideia que tem. Então, aí choca as pessoas. Como que pode, né, um líder espiritual como Osho, ele ter tido 93 Rolls Royce? Isso se choca, né? Assim, eu vi, eu não lembro ao certo, mas eu já vi citações sobre o Osho em livro dizendo que assim era um guru hedonista que existia na Índia, que ele gostava era de viver nos prazeres. Então, assim, era um guru contraditório, que de espiritualidade não tinha nada, coisas desse tipo, né? Que é resultado dessa ideia que se teve que, para você ser espiritualista, você cuidar do espírito, você tem que abrir mão dos bens materiais. Isso é É, uma manipulação, né? Você outro dia até comentou isso, que é uma manipulação dos poderosos. Isso vem desde a época do Egito, da época da Mesopotâmia. Sempre os imperadores estavam de parceria com os grandes sacerdotes, né? Desde o Egito, desde tudo, né? Então, é essa manipulação da população, né? Então, a população, a grande maioria que trabalha, que vive com mais dificuldade, ela diz: não, eu estou, né? A minha vida é de sacrifício, mas o sacrifício alimenta a minha alma, né? Eu vou ter depois um paraíso, né? Eu vou ter uma recompensa, sempre a recompensa é depois da morte, alguma coisa desse tipo, né? Mas é, nessa vida eu tenho que passar privação. Então não pode ter um guru que tem 93 Rolls Royce, né? é. E assim, a gente comentou, né, que um dos motivos que foi efetivo, né, foi atrair atenção, né? Como abelha atraída por mel, né? Ter o Rolls Royce atraiu a abelha, né? Então, esse foi um motivo que eu sinto como sendo magistral. Quem teria uma estratégia dessa? Que mestre, que ser humano usaria uma estratégia dessa? Para mim, isso eu coloco o Osho como um grande, uma sabedoria além do compreensível, porque ele vai contra toda a lógica, né, de fazer algo que iria afugentar e acabou atraindo muito mais. Agora, de qualquer maneira, o afugentar funcionou também. Uhum. É uma coisa que o pessoal não sabe, mas que o Osho ele tinha sistemas de afugentar, né? Ele não queria todo mundo, ele queria pessoas que vissem além daquilo que é o mais aparente, né? Então, isso aconteceu historicamente várias vezes.
Eu vou falar primeiro de um mestre que a gente não se identifica, depois eu vou falar de um que a gente se identifica. Por exemplo, ele começava a falar de Mahavira, que é um mestre jainista. E aí o que acontecia? Os jainistas começavam a ouvir Osho e se encantavam pelo Osho e iam lá e ficavam lá. Porque o Osho falava de uma maneira única sobre Mahavira. Aí, de repente, o Osho começa a falar mal de Mahavira. Estava falando bem, de uma maneira única. E, de repente, ele muda a história e começa a falar mal do Mahavira. Para quê? Para afugentar quem ficou lá ou estaria lá apenas pela confirmação das crenças que eles tinham e não pelo que eles estavam vendo na realidade. O pessoal não enxergava além, não enxergava o Osho, enxergava a confirmação que ele dava para suas crenças. Aí debandavam um monte, não sei quantos por cento, mas debandavam um monte. Daí ficava quem enxergou além. Ele fez a mesma coisa com Jesus Cristo. Se a gente for ver o livro Palavras de Fogo, Sementes de Mostarda, que são 2 volumes, né? Falando muito bem de Jesus Cristo. Aí, de repente, ele vira o jogo e começa a falar contra Jesus Cristo. E aí ele fala, olha, o que eu estou falando? Teve uma vez que eu peguei essa, ele deixou escapar. Ele falou, eu estou falando sobre Jesus Cristo, mas o que eu estou falando não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tem a ver com a sua crença sobre Jesus Cristo. É muito louco. Então, os Rolls Royce serviu para atrair as abelhas, né? Mas também para afugentar quem não consegue enxergar além. É muito louco. Entender Osho é muito complicado. E tem um negócio que eu queria comentar, que eu até comecei a comentar no outro OshoCast sobre o Amit Goswami, que ele comentou alguma coisa sobre o Osho, os Rolls Royce. Mas você quer completar, Champac, com alguma coisa? É uma coisa que eu acho interessante, e assim, eu acho que é uma questão que bate muito na cabeça das pessoas, no tipo de raciocínio que é normal as pessoas terem, né? Quer dizer, se o Osho ele teve 93 Rolls Royce, vamos ver assim o quanto que soma de quantos dólares que significavam ele ter 93 Rolls Royce. Vamos imaginar o quanto que rendeu todos esses livros deles, que alguns foram best-seller em opção de país do mundo. E como é que ficou a família dele com a morte dele? Porque se eu sou poderoso, se eu, Champac, tenho 93 Rolls Royce, eu tenho 600 livros que são best-seller no mundo inteiro, cara, isso é uma fortuna incalculável. Eu morrendo, meus filhos são milionários. Eles estão vivendo em mansões. Entendeu? É assim, eu visitei a mãe do Osho depois que o Osho deixou o corpo. Entendeu? Eu vi irmãos do Osho. Entendeu? Não tinha ninguém milionário, não teve. Cadê esse patrimônio que ficou com a família? Não teve nada. Ao contrário, ele mandou que se criasse uma fundação para cuidar da difusão da mensagem dele. É. Então, essa ideia da ganância, você não teria, entendeu? Você imaginar aí que houvesse esse interesse de acumulação, né? Ele acumulou, ele tinha Rolls Royce, tinha não sei o quê, né? Uma cidade lá, Rajneeshpuram. Quer dizer, você vai falar, tudo isso era dele? Como que é? Não, entendeu? Porque cadê? Isso dissolveu, isso acabou? O que era? Entendeu? E os Rolls Royce eles foram vendidos, né? Parece que foi uma única pessoa, um bilionário americano, que acabou comprando todos, né? Então foi um investimento de qualquer maneira, né? Para a fundação. Agora, no nome do Osho não tinha nada. No nome dele não tinha nada, nenhum Rolls Royce, nem nada, nenhuma terra, nenhuma propriedade. Ele não tinha nada, né? E aí?
Não, é exatamente isso, né? Eu acho que isso que você está dizendo é a confirmação, porque eu vejo que assim, a grande questão que surge é do mestre espiritual ele acumular riqueza, né? Agora, se ele não acumulou riqueza, então, assim, como é que fica? Né? Desmonta essa ideia de que ele era um acumulador de riqueza, era um camarada que aproveitava que o sannyasi tudo tinha que dar dinheiro para ele formar um grande patrimônio financeiro e imobiliário ou coisa parecida, né? É. E que pouca gente sabe é que a vida do Osho, a sua intimidade, era a coisa mais simples possível. Ele ficava em um quarto, eu acho que eu até comentei isso. O que, que tinha no quarto dele? Ele não saía para nada. Ele só para tirar fotos, para fazer discurso, etc. O que, que tinha no quarto dele? Tinha uma cama, uma poltrona, um aparelho de som, um ar-condicionado e um umidificador do ar. Só tinha isso. E ele ficava lá. O que ele estava usufruindo? É uma outra. Quem olha o Osho sabe que é outra história, é outro barato, é outro entendimento. Não tem nada a ver com isso. Agora, deixa eu falar. Ó, o Amit Goswami é um físico quântico teórico e ele está disponibilizando gratuitamente um e-book e eu acabei adquirindo esse e-book. E eu vi um comentário dele que eu achei interessante compartilhar. Ele fala, né, nesse e-book, ele quis exemplificar o poder da atitude para atrair riquezas. Essa parece que é o barato, um dos baratos do Amit Goswami. Não sei se é todos, não conheço muito. Aí ele coloca o Osho como exemplo. O Osho, um cara muito indiano, muito especial, grande filósofo. Para começar, o Osho não é filósofo, embora ele tenha se formado em filosofia, tenha sido professor de filosofia, ele não é um filósofo, a gente pode falar isso em outro Oshocast. Mas o Osho, ele queria, na sua infância, ter um Rolls Royce. Eu não sei de onde ele tirou essa. Eu nunca ouvi nada a respeito que o Osho comentou que ele queria ter um Rolls Royce. Mas o Henri Kusumi, a meu ver, inventou essa história que o Osho queria ter um Rolls Royce quando era criança. Mas a família dele, ele não era rico, não tinha condições de... Aí depois, os discípulos dele levaram ele para os Estados Unidos e descobriram que ele queria ter Rolls Royce e começaram a dar Rolls Royce para ele. Olha a visão do cara. O cara tem uma ideia, né? Porque o Osho tem o Rolls Royce, então significa que era um anseio que veio desde a infância. Então, essa suposição, que é uma hipótese, passou a ser uma verdade. Ele coloca como verdade. É coisa da cabeça dele. Ele está projetando uma coisa no Osho que não tem nada a ver com o Osho. E aí ele coloca de uma forma que deturpa toda a realidade da história, toda a originalidade, a ousadia do Osho de fazer isso, que não tem nada a ver com ter na infância esse anseio. Então, você vê, a gente começa a ver comentários de mentes que supõem coisas e a pessoa engole. Quem vai ler isso do Henri Goswami fala, então Osho, desde a infância, queria Rolls Royce. Aí ele conseguiu realizar o sonho dele. Nada a ver, né? Unissargan, você acha que se o Osho tivesse 100 Fusquinha, ele ia atrair a atenção de toda a mídia? Se ele tivesse 100, sei lá, Fiat Uno, daquele mais antigo, ou então aquele, como que era, 247, tinha um, eu nem lembro o nome, um que não passava a marcha direito, que era difícil, um dos primeiros Fiats que Isso aí é apareceram um ali, 47. né? 147. Se ele tivesse 100 daqueles, não, ele tinha, para atrair, a questão era o Rolls Royce
Essa era a estratégia, né? Então, é isso. Não é só a estratégia de atrair, como a gente falou, mas é a estratégia também de filtrar De e filtrar, também é a estratégia de deixar claríssimo essa quebra da pobreza ser associada à espiritualidade. Essa foi exatamente. uma quebra impossível ser uma quebra mais forte do que essa. Isso não quer dizer que a gente vai ficar ambicioso. Como você, por exemplo, você não quer ter seu Rolls Royce, eu também não. A gente não é imitador do Osho. Nós não somos seguidores do Osho. Nós temos a nossa própria vida, nossa própria visão e boa. Agora, ele tinha os seus motivos. O ponto mais importante é que ele queria, porque queria atrair atenção quando ele foi nos Estados Unidos. E isso, realmente ele fez de tudo. Isso a gente pode falar depois. É isso, Champaca. Eu não sei se a gente falou tudo sobre o Rolls Royce. Aí eu. Ah, tem uma outra coisa. Completa aí, fala aí. Não, eu ia dizer assim que. é, Cara, se você pega, né, assim, os toques do Osho, né, não vou dizer nem o chamado dele para a transformação nossa através de meditação, que é o ponto central, que é onde nos torna mestre de nós mesmos, né? Então, independente disso, se você pegar assim toda essa literatura que a gente tem, que são as transcrições das falas dele, em que ele aborda porção de assunto e que ele dá chamadas importantes, né? Eu vejo assim, o Nisargam, eu pego um livro do Osho, né? E assim eu tive eu considero assim, um privilégio de poder ter ido na Índia e ter trazido de lá livros e mais livros, entendeu? Carregava aquilo nos aeroportos, assim, caindo para um lado e por outro de peso. Outros tantos mandei vir por navio. Então, enchia assim, um instante que eu tenho assim esse privilégio de poder chegar assim, eu vou lá, pego um livro como se fosse uma consulta de tarô. Eu pego um livro, abro para ver assim, deixa eu ver o que que o Osho tem para dizer para mim aqui hoje. Cara, assim, invariavelmente, assim, são toques que batem na alma, sabe? Quer dizer, muitas vezes você pega que, às vezes, rola até lágrimas, sabe? De como a coisa é forte, como aquilo bate no coração, aquela mensagem mesmo de transformação. Então, assim, é uma riqueza tão grande, sabe? Que, assim, não, assim, é claro, eu sou sannyasi há bastante tempo, não seria uma novidade eu dizer isso, mas, assim, essa questão de Rolls Royce, para mim, assim, uma coisa tão insignificante, tão pequenininha, diante da grandeza do que, do que eu peguei do Osho, entendeu? Que eu entendo, assim, isso aí é essas questões. É de espantar quem chegou e olhou só o Rolls Royce, é uma maneira de atrair mídia, entendeu? É a maneira dele ficar no foco, e com isso ele poder mostrar o trabalho dele, a mensagem dele, chegar até nas pessoas, né? É tudo isso. Agora, isso tudo, cara, sabe, assim, para mim, é muito pequeno, perto da grandiosidade do que eu recebi do Osho. Eu vejo dessa maneira também, Champac, mas eu tenho um ângulo um pouco diferente. Eu vejo a grandeza do Osho justamente, um dos aspectos da grandeza do Osho é justamente os Rolls-Royce. O fato do Osho ter ousado ter esses tantos Rolls-Royce, a gente sabe o motivo que ele usou, isso demonstra para mim a grandeza dele. Eu não consigo conceber um ser humano que pudesse fazer o uso tão soberbo dessa estratégia como ele fez. Passando por todos os desafios, todos os condicionamentos da nossa cultura, ele fez e deu certo. Então, para mim, se eu tivesse chapéu, eu tirava. Mas, assim, de fato, e a gente, é verdade mesmo, o que eu estou falando, assim, minha admiração pelo Osho, ele aumenta
pelo fato dele ter tido essa sabedoria. Agora, ele realmente foram vendidos, pelo menos essa informação que eu tive, os Rolls Royce, né? Mas sobrou um, né? Sobrou um, né? A gente tem que falar, é na Índia, né? O Osho, ele vinha da casa dele, que chamava Lao Tzu House, até o pódio, que era uma questão de o quê? 100 metros, né? 100 metros. Ele vinha, mais ou menos. ele saía, né, da casa dele, do portão, entrava nos Rolls Royce, andava 100 metros com o Rolls Royce, e esse era um Rolls Royce especial. Esse não era daquele modelo, esse era uma limousine, era um Rolls Royce maior, mais comprido, né? A gente viu, né, esse Rolls. Todo dia ele entrava, que delícia, né? Então esse Rolls Royce sobrou, né? Era um ritual, né? Era um ritual diário que cumpria, né? E era assim, era uma festa, né? A gente ficava ali no Buda Hall, né? Porque ele tinha aquela tela que cercava, né? Que era tipo um mosquiteiro, né? Ao redor daquele Buda Hall imenso que cabia lá milhares e milhares de pessoas. E ele vinha e passava, e a gente já esperava. Aí ele vinha, dava a volta até do outro lugar, aí ele descia e chegava no pódio, né? Era É, é isso aí. emocionante mesmo. É. Mas acho que de Rolls Royce deu, né? Podemos falar sobre o Zorba Buda ou algum outro tema, Champagne? Eu acho que o Zorba Buda tá bem dentro dessa ideia, né? Tá incluído, né? Eu acho que ele vamos supor, é uma outra, é uma abordagem paralela, mas que tem um vínculo com essa história, né? É. Então tá, Zorba ou Buda? Você quer falar sobre o que é isso? Olha, isso é uma coisa tão importante, né? Porque ao mesmo tempo assim o chamado, porque eu sinto assim a questão do Osho para mim é chamado, sabe? Eu sinto assim que o Osho ele conclama, ele chama, ele desafia, ele provoca, né? Então ele provoca alguma coisa dentro, ele desperta coisas dentro. E nesse despertar, ele desperta tanto a espiritualidade, né? E aí vem a história do Buda, né? Que é esse potencial que nós temos de iluminação, esse potencial que todo ser humano tem, que é o Buda que a gente tem, o Buda interno, né? Como ele diz, a gente é questão do despertar, né? Então o chamado dele é para o despertar. Não quer dizer que a gente despertou nem nada, mas assim, mas é um chamado. É para a gente reconhecer, a gente descobrir que existe um potencial. Então isso é super importante e que isso não é desvinculado do Zorba, que é a alegria, é o prazer, é a vida material, com todas as possibilidades de conforto, de riso, de alegria, de amores, de curtição, né? de paixões, tudo assim, a coisa bonita que existe nisso tudo, a coisa rica que tem nisso tudo. Então, o chamado do Osho é o Zorba e é o Buda. Então, é você poder viver, desfrutar, despertar dentro de você todo esse potencial de alegria, de amor, de prazer, né? Do que é gostoso na vida, de você não ter culpa, de você poder ter luxo, de você poder ter conforto, de você ter alegria, de você
curtir as coisas boas, saborear coisas boas, né? Então, isso dentro de você é despertado esse potencial e o potencial de, junto com isso, você ser uma pessoa sensível, uma pessoa amorosa, uma pessoa conectada com essa paz, com essa fonte de discernimento que a gente tem dentro da gente, né? Que a meditação nos abre esse campo interno, né? Então, eu sinto que é esse somatório. Eu acho que assim, é não separar espírito do corpo, não separar o espírito da matéria, né? É Aham. junto, né? É o É, homem integral, né? vamos contextualizar, né? Ele falava Zorba ou Buda, era um incentivo dele. Então vamos falar Buda. Buda é um cara centrado, silencioso, sábio, profundo. Só que nós não imaginamos um Buda dançando, rindo, gargalhando, contando piadas, se divertindo. Ele é Buda, só Buda. E Zorba? Zorba é um personagem grego, é um livro, na verdade é um personagem, né? Não é um cara que existiu, mas ele é usado como uma metáfora. O que é nesse livro? Eu nem me lembro o autor, de Zorba o Grego, mas esse personagem era um personagem alegre, de bem com a vida, canta, dança, né? Então, normalmente, o que a gente traz de condicionamento religioso é Zorba versus Buda. E o Osho ele dá uma visão completamente diferente. É Zorba o Buda. Então, é a junção dos dois, como você falou. Mas agora eu coloquei assim o que significa de fato Zorba. Aham, aham. Zorba, o Buda. Zorba não é oposto ao Buda. Se o Zorba for reprimido, segundo Osho, você não vai chegar no Buda. O Zorba é a raiz que permanece. Você pode ser o Buda, mas pode continuar sendo Zorba. Mas o Zorba é a raiz. Então, você trazer consciência para o Zorba e permitir o Zorba, você vai refinando esse Zorba até surgir o Buda e os dois juntos. Quer dizer, essa é uma visão completamente diferente, né, que já choca, né, porque todo mundo, que o cara que é silencioso, que cultiva o silêncio, ele é antagônico à festa, à diversão. O Osho ele abre a vida está disponível. E tem a ver com os Rolls Royce também, né? Isso é uma demonstração, é um exemplo, é uma ilustração. O fato do Osho ter Rolls Royce é uma das ilustrações do Zorba Buda, não é só. E era algo muito enfatizado lá. Né? Aí deixa eu falar. Nas comunas do Osho da Alemanha, a fonte principal de ganho, olha, eu morei numa comuna em Hamburgo, tinha 200 pessoas. Tinha um prédio de, não sei se eram 8 andares, só nosso. Então tinha muito gasto. E a fonte principal de ganho econômico era a discoteca. Em Hamburgo tinha 2 discotecas, veja bem, discoteca, Osho, Zorba, 2 discotecas que davam muito lucro, já trabalhei nessa discoteca, já limpei essa discoteca, e chamava Zorba Buda. Todas as discotecas ligadas ao Osho, as comunas do Osho, eram várias. Na Alemanha tinha, sei lá, 8, 9, em Hamburg, em Cologne, chamava tudo Zorba Buda. E os restaurantes também, todos eles chamavam Zorba Buda. Então, é uma informação importante, um diferencial, né? Eu estive na comuna em Amsterdã, que era um antigo convento, né? E era muito interessante. E lá assim residiam quase 200 pessoas também, sannyasis, né? E era muito legal. E tinha uma discoteca também, que era Zorba Buda também, que, segundo o que se falava, é que era a principal, a mais movimentada, a mais procurada discoteca na época em Amsterdã, né? Isso foi final de 1989 que eu tive lá. Eu passei uns 10 dias lá em Amsterdã, nessa comuna, fiquei hospedado lá.
E era exatamente isso. Aí tinha o restaurante ele ficava de um ponto que você tinha acesso vindo da rua, então muita gente ia no restaurante, né? Tinha uma agência de viagem, tinha uma série de coisas que funcionava dentro da comuna. Era muito legal. Tinha um salão, atendimentos individuais, era uma coisa bacana. A gente fazia meditação com música ao vivo. Eu fiz Kundalini com a banda que tocava o Miten, então, assim, era um privilégio aquilo. Era uma coisa muito bacana. Legal. Você sabe que o Miten, eu conheci o Miten pessoalmente. Para quem não conhece, ele é um músico famoso, né, inglês. Eu estava numa comuna do Osho, na Itália, em Miasto chamava, e apareceu o Miten, né? E eu não sabia que o Miten era músico. E eu fiquei amigo do Miten. O Miten, ele estava com uma outra namorada, não era a Premal, era uma outra. Se não me engano, era inglesa também. Muitíssimo simpática a namorada dele. A gente fez amizade. Depois é que eu fui descobrir que o Miten era um grande músico. Ele Então, teve lá no Osho Khalid, lá, o contato que eu tive com ele foi no Osho Khalid. Depois eu tive com ele quando ele fez um tour aqui no Brasil, eu tive com ele no Rio, tive com ele em Brasília. Ele é é, um cara muito legal. mas assim, de qualquer maneira, voltando ao nosso assunto, né, lembrando que os restaurantes do Osho eram vegetarianos, conforme a gente falou, né, Isso. no último OshoCast. Mas é isso, acho que essa questão do Zorba Buda é bem emblemático, né? É bem emblemático e é bem diferenciado do que a gente ouve por aí, do que em outras linhas, né, outras linhas de consciência, de espiritualidade. E não sei se todo mundo tinha esse conhecimento. É isso, eu acho que mais alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que é isso mesmo. É. Então tá. Zorbo Buda, uma lembrança, né, da gente não desprezar a vida, da gente viver a nossa interioridade, a nossa meditação, a nossa presença, o nosso silêncio, a nossa quietude, a nossa solitude, mas se abrir também para a vida, não negar, não colocar como antagônica, né? Festas, diversões, contatos. Então, é um condicionamento a ser quebrado, né? É um condicionamento a ser quebrado. Agora, a pessoa pode pender mais para um lado, naturalmente, ela pode curtir mais determinada coisa, né? Ela pode curtir mais o Zorba, ela pode curtir mais o Buda, mas ela não nega o outro lado. Acho que Eu esse é um acho, e ponto. tem mais uma coisa também, né, Onisargan? Eu sinto assim que a curtição do Zorba, o Buda, ela tem um refinamento, né? Porque eu sinto assim que quando eu me permito o prazer da cachoeira, o prazer do sabor de uma comida, o prazer sexual, o prazer do carinho, entendeu? Do abraço amigo, entendeu? O prazer até de praticar um esporte, alguma coisa, tudo que se envolve o seu corpo, eu sinto que ele tem um refinamento, ele é diferente, entendeu? Do, da, do, do, do hedonismo puro e simples, do prazer puro e simples, desconectado desconectado do Buda. Há uma diferença, né? Então, assim, a gente, por exemplo, ia para as discotecas, a gente dançava, a gente curtia a porção de coisa, a gente namorava, mas a gente tinha uma sensibilidade mais aguçada, entendeu? A gente tinha, não, a gente ia aguçando mais a sensibilidade da gente. A gente ia refinando as percepções, as sacações, as sensações, né? Eu sinto isso. Eu acho que você colocou extraordinariamente bem, só que eu não colocaria no passado, eu colocaria no presente, no Presente, aqui. claro, claro. Isso exatamente. Ainda Porque estamos vivos e jovens.
Ainda estamos fazendo isso, ainda estamos fazendo os nossos experimentos. É isso aí. Então tá bom. Acho que ficamos agradecidos à presença de quem esteve até aqui com a gente. E eu agradeço todo mundo também, agradeço a você, esse encontro nosso sempre é muito bom. Beleza. Tá, Até já. mais então. Tchau.